Você guarda alguma lembrança que ainda dói mesmo depois de tantos anos? Algum momento da sua vida que volta à mente de repente, como um filme silencioso, mas que grita dentro de você? Talvez tenha sido algo que disseram, ou algo que faltou, um abandono, uma injustiça, uma perda, uma palavra que feriu mais do que deveria. Você já passou por isso? Aquela sensação de que, mesmo tentando seguir em frente, existe uma parte da sua história que ficou travada lá atrás? Fica comigo até o final, porque o que vamos viver hoje pode te surpreender. Não com uma explicação, mas com uma experiência de fé e cura que começa de dentro para fora. Neste vídeo, não vamos apenas rezar. Vamos fazer um passeio. Sim, um passeio espiritual. Mas não qualquer passeio. Vamos caminhar com Jesus por dentro da sua história, revisitar memórias, abrir portas que talvez você tenha fechado há muito tempo por medo, vergonha ou dor. Só que agora, você não vai sozinho. A proposta de hoje é que você convide o próprio Cristo a ir com você até os lugares que ainda doem. Porque é exatamente nesses cantos da alma que Ele deseja entrar, tocar, restaurar. A dor do passado tem um jeito cruel de se esconder nos bastidores da nossa vida. Ela disfarça, mas continua ali, influenciando nossas decisões, sabotando nossos sentimentos, nos fazendo acreditar que já superamos, quando na verdade, só aprendemos a não olhar. Mas Jesus não quer que você fuja. Ele quer que você enfrente, com Ele ao seu lado. Porque quando Ele entra numa memória ferida, ela não desaparece como mágica, mas ela muda de cor. Ela deixa de ser prisão e começa a ser ponto de cura. De trauma, vira testemunho. De dor, nasce transformação. Talvez até agora você tenha tentado lidar com tudo sozinho. Talvez tenha até orado, mas sempre de forma superficial, sem tocar realmente na raiz. Só que hoje, eu quero te convidar a ir mais fundo, a viver um momento verdadeiro de cura interior. Porque quando Jesus entra onde dói, Ele não te acusa. Ele não aponta o que você errou. Ele te acolhe, te escuta, te entende melhor do que qualquer outra pessoa. E mais do que isso, Ele te cura. Você já imaginou como seria olhar para aquela lembrança que hoje te machuca e sentir paz, sentir leveza, saber que aquilo aconteceu, mas que já não te controla mais? É isso que a presença dele pode fazer. E essa jornada começa agora. Não com esforço, não com culpa, mas com um gesto simples. Abrir o coração. Não importa quanto tempo passou. Jesus não tem pressa, mas também não tem medo da sua dor. E Ele está aqui, agora, pronto para caminhar com você por dentro da sua história, passo a passo, lágrima por lágrima, até que o que ainda dói seja finalmente entregue e restaurado. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque a cura verdadeira acontece quando deixamos de esconder aquilo que o Senhor mais deseja transformar. E enquanto você se prepara para essa caminhada interior com Jesus, quero te dizer algo com o coração aberto. Você não está sozinho. Muitas pessoas, talvez até aqui nos comentários deste vídeo, estão vivendo dores parecidas, lembranças que também pesam, cicatrizes que ainda ardem. Quando você compartilha a sua experiência, quando escreve o que essa mensagem tocou em você, você não só libera algo dentro de si, você ajuda outros a perceberem que não são os únicos. Por isso, se esse assunto faz sentido para você, deixa aqui nos comentários o que mais te tocou. Pode ser uma palavra, uma memória que veio, uma oração silenciosa. Às vezes, uma frase sua pode ser exatamente o que outro coração precisava ler hoje. E se esse momento está sendo importante para você, curtir o vídeo é uma forma simples, mas poderosa de espalhar essa mensagem. É assim que o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e começa a mostrar para outras pessoas que, como você, também estão em busca de cura, paz e reconexão com Deus. Se você sente que esse espaço é um lugar de acolhimento, fé e transformação, se inscreve no canal. É assim que a gente continua junto nessa jornada. A sua presença aqui não é só um número,
É parte viva de uma comunidade que ora, que crê, que cura, que caminha junto. Cada novo vídeo é feito com carinho, com verdade, para que ninguém mais precise carregar suas dores em silêncio. E agora, com o coração mais aberto, mais consciente e mais preparado, seguimos juntos nesse passeio de fé com Jesus pelos caminhos do passado. Todos nós carregamos marcas. Algumas com o tempo cicatrizaram, outras não. E talvez seja justamente essas que a gente esconde melhor, que continuam moldando nossas reações, escolhas e até a forma como nos enxergamos. São feridas que, mesmo escondidas, ainda influenciam nosso presente. Um abandono não resolvido, uma palavra que feriu a alma, um trauma que foi empurrado para baixo do tapete emocional com a esperança de desaparecer sozinho. Mas o tempo por si só não cura tudo. O tempo alivia, mas quem cura é Jesus. E Ele não cura de fora para dentro. Ele cura de dentro para fora, com profundidade e verdade. A fé não nos afasta da dor. Pelo contrário, ela nos convida a encarar com coragem aquilo que mais evitamos. Jesus não quer que você finja que está tudo bem. Ele não exige de você uma força que você não tem. O que Ele deseja é caminhar com você exatamente nos lugares que você acha que ninguém mais entenderia. É ali, nas sombras das lembranças, que Ele mais deseja entrar. Não para julgar, mas para libertar. Porque onde Ele entra, a luz entra junto. E o que antes parecia confuso, começa a fazer sentido. O que doía sem explicação, começa a ser transformado em aprendizado. O que antes prendia, começa a se soltar. É preciso uma decisão corajosa para revisitar o passado, não para reviver a dor, mas para permitir que o olhar de Jesus sobre aquele momento mude tudo. Quando você convida o Senhor a voltar com você até aquele instante da ferida, você também dá a Ele permissão para reescrever a forma como você carrega essa memória. A dor pode ter sido real, o sofrimento pode ter sido grande, mas, com Jesus ali, a história ganha outro significado. E muitas vezes é isso que falta para que a paz finalmente desça no coração. Não apagar o que aconteceu, mas enxergar com os olhos da fé que mesmo ali, Deus não te abandonou. Ele estava presente, mesmo quando parecia ausente. E hoje, Ele está aqui, ainda disposto, ainda disponível, ainda desejando entrar onde você talvez tenha trancado por medo. A cura começa com a abertura do coração e se fortalece com a fé de que, Deus não desperdiça nenhuma dor. Ele transforma, Ele redireciona, Ele restaura. Nada é irreversível para quem entrega tudo a Ele. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque há um tipo de transformação que só acontece quando você permite que a fé toque aquilo que você esconde até de si mesmo. E é nesse ponto que o verdadeiro milagre começa a brotar. Comenta aí. Jesus, entra na minha história. Se essa verdade te tocou, e você está pronto para dar esse passo de confiança, e é por isso que hoje eu quero te convidar a algo diferente. Não é apenas mais um momento de oração, não é uma repetição de palavras decoradas. É um encontro íntimo, profundo, que tem como propósito te levar a viver algo real. Uma experiência com Jesus dentro da sua própria história. Uma jornada onde você não caminha mais sozinho pelas lembranças que machucam. Uma oração guiada passo a passo, onde você será convidado a fazer um passeio espiritual com Cristo, voltando no tempo, não para reviver a dor, mas para permitir que Ele a transforme. Quantas vezes nós tentamos deixar o passado para trás como se fosse lixo, algo que não deveria mais nos tocar, mas ele volta, não é? Às vezes em forma de medo, de reações impulsivas, de distanciamento sem explicação, e a gente nem percebe que está vivendo hoje a partir de feridas que ainda não cicatrizaram. Mas Jesus vê tudo isso com clareza. Ele sabe o que houve, como você se sentiu, o que ficou guardado. E Ele não quer te acusar. Ele quer entrar com sua presença amorosa
justamente nessas áreas que você escondeu até de si mesmo. A proposta aqui é te conduzir, com delicadeza e fé por esse caminho. Imagine como seria voltar com Jesus até aquele momento que marcou você. Não para sofrer de novo, mas para permitir que Ele toque com misericórdia onde ainda dói. Pode ser algo da infância, da adolescência, uma perda, uma ausência, uma decepção. Não importa o tempo que passou, o quanto você tentou apagar. O que importa é que agora, com Jesus ao seu lado, você pode olhar de novo para aquilo e não sentir mais o peso de antes. E quando você se permite isso, algo começa a mudar por dentro. Você começa a entender que não precisa mais carregar tudo sozinho. Que a cura não depende de esquecer o que aconteceu, mas de entregar para aquele que sabe o que fazer com sua dor. Nessa oração, você não vai precisar ter todas as respostas. Só precisa ter o coração disposto a confiar, a se abrir, a permitir que Jesus entre onde só você tinha acesso, porque Ele respeita o seu tempo, mas quando é convidado, Ele age com uma profundidade que nenhuma terapia, palavra ou consolo humano pode alcançar. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque quando você caminha com Jesus, por dentro da sua história, você começa a perceber que Ele já estava lá. Mesmo quando você pensou que estava sozinho, mesmo quando parecia que tudo estava perdido. Escreve aí: eu quero caminhar com Jesus na minha história. Se essa proposta já começou a tocar algo importante no seu coração. Antes de começarmos essa caminhada interior com Jesus, é importante criar dentro de você um espaço de paz. Um lugar onde o barulho lá fora não tenha tanto peso. Onde os pensamentos possam desacelerar e o coração possa, pela primeira vez, em muito tempo, apenas sentir. Então, se for possível, encontre um cantinho tranquilo. Talvez seja seu quarto, uma capela, ou até mesmo um espaço no seu interior, onde você sabe que pode ficar inteiro diante de Deus. Agora, respire fundo, isso mesmo. Puxa o ar com calma e solta devagar. Faça isso algumas vezes, não com pressa, mas como quem está se preparando para algo sagrado, porque é exatamente isso que está para acontecer. Algo sagrado, íntimo, profundo. Agora, feche os olhos por um instante e permita-se sentir a presença do Senhor. Não tente imaginar com precisão. Não tente controlar o que vai acontecer. Apenas reconheça, com humildade e simplicidade. Ele está aqui, não como uma ideia distante, mas como presença real, como aquele que te conhece melhor do que você mesmo. Você não está sozinho, e não estará em nenhum momento desse caminho. Jesus vai conduzir cada passo. Ele vai pegar na sua mão quando faltar coragem. Ele vai acalmar o coração quando memórias surgirem. E mais do que isso, Ele vai mostrar que sempre esteve lá, mesmo quando você não conseguiu ver. Este momento não é sobre buscar respostas imediatas, mas sobre abrir o coração com sinceridade. Talvez você sinta vontade de chorar. Talvez lembre de algo que achava que já tinha superado. Talvez venha uma dor que estava adormecida. Não tenha medo disso. Isso não é fraqueza, é o começo da libertação. Porque para que a cura aconteça, a ferida precisa ser tocada. Mas desta vez será tocada com amor, com ternura, com um cuidado que só Jesus sabe oferecer. Permita-se confiar, permita-se ir fundo. Hoje, não é você quem tem que fazer força. É Jesus quem vai te carregar nos momentos mais pesados. E você vai perceber pouco a pouco que existe um outro jeito de lidar com o que passou. Não negando, não escondendo, mas entregando. E essa entrega começa aqui, nesse silêncio que agora não pesa, porque é preenchido pela presença dele. Nesse respirar que não é só físico, mas espiritual. É como se a alma também estivesse se preparando para ser visitada, acolhida e restaurada. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque quando o coração se abre nesse nível de entrega, não é apenas uma memória que é tocada. É toda uma história que começa a ser redirecionada pela graça. Comenta aí:
Meu coração está pronto, Senhor. Se você está sentindo que essa oração vai muito além das palavras e já começou a te tocar por dentro, Senhor, Jesus, eu te convido a caminhar comigo pela estrada do meu passado. Vá comigo onde eu não consegui ir sozinho. Entra nos corredores silenciosos da minha história, nos lugares que eu evitei, nas memórias que guardei como quem guarda algo frágil e doloroso. Só o Senhor conhece cada instante da minha vida com perfeição. Só o Senhor viu o que os outros não viram. Ouviu o que ficou preso no meu silêncio e sentiu comigo aquilo que eu nem consegui expressar. Hoje eu me abro diante de Ti com tudo o que sou, sem defesas, sem esconderijos. Não porque eu sou forte, mas porque sei que o Teu amor é maior que todas as minhas dores. Eu Te entrego, Jesus, as lembranças que pesam. Entrego as palavras duras que me marcaram, as rejeições que deixaram feridas, os vazios que carreguei quando só queria ser acolhido. Quantas vezes eu sorri por fora e desabei por dentro? Quantas vezes eu disse que estava tudo bem, mas meu coração gritava por socorro? Eu carrego cicatrizes que ninguém vê, Senhor, mas Tu vês. E agora eu abro cada uma delas diante da Tua presença. Entra, Senhor, entra com a Tua luz nos cantos escuros da minha alma. Eu não quero mais fugir. Eu não quero mais fingir que não dói. Eu quero ser curado. Jesus, toca nas situações que ainda me fazem tremer por dentro, naquela dor que veio na infância, no abandono que senti na adolescência, na traição, na perda, na decepção. Visita comigo cada momento em que me senti sozinho, invisível, sem valor. Vai comigo até lá, Senhor. Me mostra que o Senhor sempre esteve presente, mesmo quando eu não percebi. Me ajuda a ver com Teus olhos aquilo que eu só consegui enxergar com dor. Me dá uma nova visão, uma nova compreensão, uma nova chance de seguir sem arrastar mais essas correntes invisíveis. Eu confio que a Tua presença muda tudo. Mesmo o que eu vivi há muitos anos pode ser transformado hoje, aqui e agora. Eu não acredito só em consolo, Senhor. Eu acredito em cura. Cura verdadeira. Cura que vem quando o Senhor entra, onde só o meu coração sabia que havia dor. Então eu Te entrego tudo, sem reservas, porque sei que estou seguro contigo. Sei que o Teu amor não me julga. Ele me reconstrói. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque quando a gente convida Jesus a caminhar dentro da nossa história, começamos a perceber que o que parecia ponto final pode, na verdade, ser o recomeço de uma nova jornada de transformação. Comenta aí. Jesus, entra onde dói. Se essa oração está tocando áreas que talvez nem você soubesse que ainda precisavam de cura. Mostra, Senhor, o momento em que a ferida começou. Leva-me de volta, mas não como quem revive a dor, e sim como quem está pronto para olhar com outros olhos, com o Teu olhar. Ajuda-me, Jesus, a identificar essa raiz escondida, esse ponto exato em que algo se quebrou dentro de mim. Talvez tenha sido quando ouvi aquela frase que me cortou por dentro. Talvez tenha sido o silêncio de quem eu esperava proteção, ou o desprezo de quem eu mais queria atenção. Talvez tenha sido naquele dia em que fui ignorado, envergonhado, esquecido. Ou quando esperava colo e encontrei frieza. Eu sei que pode ser difícil voltar, mas sei também que a verdadeira transformação acontece quando a luz invade o escuro. Por isso, com coragem, com o coração vulnerável, eu Te peço, caminha comigo até essa lembrança. Mostra-me, Senhor, o que estava por trás daquela dor. Mostra-me onde estava o Teu amor mesmo quando eu não vi. Se houve abandono, revela a Tua presença. Se houve injustiça, mostra a Tua justiça silenciosa que nunca falha. Se houve perda, traz à tona o consolo que só o Teu Espírito Santo pode dar. Talvez eu nunca tenha falado disso com ninguém. Talvez eu mesmo tenha escondido isso até de mim. Mas o Senhor conhece. O Senhor sempre soube. E é por isso que eu posso confiar. Porque Tu entras com respeito, com carinho, com cuidado. Tu não forças nada. Tu me conduzes com paciência, com compaixão. E quando o Senhor toca a ferida, ela começa a cicatrizar com um tipo de paz que não vem de explicações, mas da Tua presença. Jesus, eu lembro. Eu vejo. Eu sinto. E agora,
Eu não estou mais só naquela cena. Tu estás aqui comigo. Tu estás comigo naquela memória, me olhando com amor, dizendo que aquilo não define quem eu sou, que o que eu vivi não é o fim da minha história, que a dor não tem mais o direito de me aprisionar. O Senhor me liberta quando entra. O Senhor me cura quando se faz presente. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque quando o coração se abre a esse ponto, uma revelação começa a nascer. A dor que antes nos feriu pode ser o mesmo lugar por onde Deus revela o seu amor mais íntimo. Escreve aí: Senhor, caminha comigo nessa lembrança. Se essa oração trouxe à tona algo que você sabe que precisa entregar com fé, agora com o coração já entregue e a lembrança diante dos teus olhos, eu te convido a dar um passo ainda mais profundo. Imagine, com toda a sinceridade da sua alma, Jesus entrando naquela cena. Sim, naquele exato momento em que tudo dentro de você se partiu. Pode parecer estranho no começo, mas permita-se visualizar. Veja Jesus chegando, sem pressa, com o olhar cheio de compaixão. Ele não diz nada imediatamente. Ele apenas está ali. E só a presença dele já começa a transformar tudo. O ambiente muda. A dor começa a ser tocada com uma ternura que não tem explicação lógica. Apenas se sente. Ele se aproxima de você com respeito, como quem entende tudo, como quem conhece o peso que você carregou em silêncio até hoje. Agora pergunte em silêncio: Senhor, o que o Senhor diria para mim naquele dia? Fique nessa pergunta por alguns segundos. Permita que a resposta venha não da sua imaginação, mas do profundo da sua alma, do lugar onde só o Espírito Santo consegue alcançar. Talvez Jesus diga: eu estava aqui o tempo todo. Talvez ele diga: isso não foi sua culpa. Talvez ele apenas te olhe com um amor tão grande que nenhuma palavra seria suficiente. Mas o que ele comunica, com certeza, é que você não está sozinho, nem nunca esteve. Ele vê aquele momento com clareza, e agora ele deseja te mostrar uma nova forma de olhar para ele. Não com culpa ou vergonha, mas com verdade, amor e cura. Veja Jesus te tocando. Pode ser segurando sua mão, te abraçando, ou apenas te olhando nos olhos. Esse toque é cura. Esse olhar é libertação. Esse abraço é reparação. Não se trata de apagar o que aconteceu, mas de reescrever o impacto que isso teve em você. A presença dele naquela memória muda tudo. É como se aquela versão sua do passado fosse finalmente consolada. Como se aquilo que você precisava ouvir, mas nunca ouviu, fosse agora finalmente pronunciado e ecoasse dentro de você com um efeito de libertação. Essa imagem não é apenas uma visualização simbólica, ela é uma revelação. Uma forma de enxergar com os olhos da fé a verdade oculta por trás da dor. Jesus nunca te deixou. Ele sempre esteve lá. E agora que você está permitindo que ele entre nessa cena, algo dentro de você começa a ser restaurado. Você começa a se libertar não apenas da lembrança, mas da forma como ela te aprisionava até hoje. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque quando Jesus entra em nossa história com sua presença viva, ele não apenas consola, ele reconstrói o que parecia perdido e nos devolve uma identidade que a dor tentou roubar. Comenta aí: Senhor, entra na minha dor e fala comigo. Se essa experiência interior já está começando a tocar áreas que você nem imaginava que precisavam ser restauradas, e é exatamente nesse ponto que algo dentro de você começa a respirar. De novo, depois de tanta dor, depois de tantas noites em silêncio, agora o coração parece reconhecer um novo ritmo. Um compasso de esperança que vai nascendo bem devagar, mas de forma verdadeira. É como se aquela tensão que você nem percebia mais estivesse aos poucos sendo desfeita. Como se o peso que você carregava nos ombros fosse sendo aliviado, camada por camada. Não é que os problemas desapareceram de uma hora para outra, mas existe uma diferença gritante agora. Você não está mais lutando sozinho. Esse renascimento interior tem um impacto que vai muito além da emoção do momento. Ele começa a influenciar suas decisões, sua forma de olhar para a vida,
a maneira como você se enxerga. Você começa a entender que não é a sua dor que define quem você é, e sim a maneira como Deus está te levantando a partir dela. O que antes era apenas um lugar de queda agora passa a ser um marco na sua jornada de transformação. Uma lembrança não mais de vergonha ou culpa, mas de superação, de recomeço. Sabe aquela sensação de sufoco que parecia não ter fim? Ela vai dando espaço a uma nova respiração, mais leve, mais consciente, mais confiante. Porque agora você sabe que existe um propósito até mesmo naquilo que você não entende completamente. O que antes era só sobrevivência agora começa a se transformar em vida plena. Essa é a verdade oculta que Deus está te revelando. Que a dor que quase te paralisou, na verdade, estava preparando o terreno para um impacto ainda maior de graça e restauração. E nessa hora não tem como segurar. O coração se enche de gratidão. Gratidão por ainda estar aqui. Gratidão por cada pequena vitória interna que aos olhos dos outros talvez nem pareça grande coisa, mas que você sabe o quanto custou. Por isso, mesmo sem ter todas as respostas, você pode fazer uma declaração de fé que tem o poder de mudar o seu amanhã. Senhor, obrigado por caminhar comigo. Eu sou teu, e contigo eu posso seguir livre. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque existe um processo espiritual acontecendo nos bastidores da sua vida, e entender isso pode mudar completamente a sua mentalidade daqui para frente. Comenta aí. Eu escolho recomeçar. Se essa palavra está fazendo sentido para você agora, e enquanto você respira fundo agora, sentindo esse alívio que começa a surgir no seu peito, eu quero que você perceba: o que está acontecendo aí dentro é real, não é só uma emoção passageira. É o início de uma transformação, uma mudança de mentalidade, de visão de si mesmo, de como você enxerga a sua história. A ferida que antes parecia imensa, agora começa a cicatrizar com uma leveza que só a presença de Deus pode trazer. E mesmo que as circunstâncias externas ainda não tenham mudado, algo dentro de você já mudou. Há um impacto acontecendo nos bastidores da sua alma. Esse renascimento interior vai além de um simples alívio emocional. Ele começa a moldar a sua maneira de tomar decisões, de interpretar o passado, de projetar o futuro. É como se Deus estivesse te entregando novas lentes para olhar a sua própria jornada. Onde antes havia peso, agora começa a haver significado. Onde só havia dor, agora surge propósito. É assim que o céu trabalha. Ele não desperdiça lágrimas, não ignora processos e, principalmente, não desiste de você. Talvez você ainda sinta medo. Talvez a insegurança ainda queira falar mais alto, mas agora existe uma certeza que antes não existia. Você não está mais lutando sozinho. Existe uma força espiritual sustentando seus passos, mesmo nos dias em que você se sente mais frágil. E é nesse ambiente de fé e esperança que você pode fazer uma declaração de entrega. Senhor, obrigado por caminhar comigo. Eu sou teu. E contigo, eu posso seguir livre. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque existe um processo espiritual acontecendo nos bastidores da sua vida. E entender isso pode mudar completamente a forma como você enxerga o que está vivendo. Comenta aí. Eu escolho recomeçar. Se essa palavra está fazendo sentido para você agora, e se você ficou comigo até aqui, é porque de alguma forma essa mensagem encontrou um espaço aí dentro, e eu fico muito feliz por isso. Se esse conteúdo te fez bem, se trouxe clareza, ou aquele toque que o seu coração precisava, aproveita e se inscreve aqui no canal. Sempre tem algo novo chegando por aqui, com o mesmo cuidado, com a mesma intenção de levar fé, esperança e cura para você. Deixa também um comentário aí embaixo dizendo: essa mensagem foi para mim. Só para eu saber que você ficou até o final e que a gente seguiu junto até aqui nessa conversa tão especial. E se puder, já deixa o like agora, porque assim o YouTube entende que esse tipo de conteúdo faz diferença e entrega para mais pessoas que também estão precisando ouvir isso. E olha, tem um vídeo aqui do lado que complementa tudo o que a gente falou hoje. Clica e continua comigo por lá. Vamos seguir juntos nessa caminhada.